Olá, jovem! Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um momento especial, nosso encontro, a nossa aventura de estudo da Palavra de Deus que a gente chama de Código Aberto. Um jeito radical de conhecer a Bíblia, de estudar, de bater papo. E você, como é que foi tua semana? Está curtindo as redes sociais, tweetando, entrando no Facebook? Use de todos os elementos de comunicação que fazem parte da tua vida para divulgar o Código Aberto. Aqui nós somos uma comunidade jovem, um grupo de estudo da Bíblia e tem muito jovem mandando recado pra gente, mandando foto de selfie para nós, compartilhando a vida, porque isso aqui é uma família. Uma família que a TV Novo Tempo, junto com os jovens, tem feito com o programa Código Aberto. Hoje eu queria mandar um abraço muito especial para você, jovem, que é da Igreja Assembleia de Deus, para você que é da Igreja Batista, você que é da Igreja Universal do Reino de Deus, você que é católico. Quer saber? Você que é espírita, você que nem crê em Deus, você é muito bem-vindo à TV Novo Tempo. TV Novo Tempo é o canal da esperança. Quem quer um mundo melhor, vem para Novo Tempo. Não importa a sua denominação, não importa a sua religião, jovem querido, a gente está aqui para abrir o coração e estudar a Palavra de Deus com você. Por isso que mais uma semana juntos, quero apresentar para você os nossos super convidados. Eu já começo com Jefferson Pilar. 12 sábados, hein, Jefferson? Pois é. 12 semanas. Aprendendo muito, muito legal. Privilégio de poder estar aqui. Estou saindo daqui edificado, emocionado. Quando a gente começou 3 meses atrás, tua filhinha com um pouco mais de um mês, agora já está com 4 meses, hein? Pois é. O tempo passando. Louvado seja Deus. Vamos lá. E aí, Moara, tudo bem? Tudo bem. Depois de muitas semanas juntos, a gente vai vendo que os talentos vão vindo à tona, né? Moara tem uma habilidade de pegar as coisas no ar, de sacar até posição de cenário, Moara. Você é muito maníaca assim, não? Não, acho que fui adquirindo isso aí durante essas 12 semanas. Você gosta de detalhes, assim? Gosto de detalhes, sou muito detalhista, gosto de arrumar aqui, tá tortinho, então a gente vai arrumar. Um feeling não chega pra a ficar isso. naquela neura com tapete, não. É, né? Não, como é que é o nome não chega dele? a ser neurótica. O nome mas dele mesmo é André? É André. André, tá tudo certo. André tudo tá certinho, vamos lá. Pastor Marcelo. Beleza, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Tá tudo sendo tranquilo. bom estudar a lei, né? 12 sábados, né? E pastor, realmente coisa. É um conteúdo que parece que desafia os teus Verdade. Conhecimentos no extremo. A gente Com fica certeza, feliz. de todos nós, né? E aí a gente fica pensando quanta coisa existe que a gente nunca para pensar, não é mesmo? A gente pensa que tem uma ideia da definida, daqui não sai mais nada. E a gente vai Sempre conversando descobre. aqui, vai aprofundando, e você pensa assim, poxa, mas 13 temas sobre um assunto? É pouco até, porque quanta coisa a mais a gente poderia aprofundar. Hoje né? vai ser mais importante ainda, porque junto com o pastor Marcelo, em nossa discussão, a gente vai viajar toda a história da humanidade e você vai perceber que bacana. Deus tem sempre um povo, uma lei, um amor, uma verdade para a gente ficar seguro de que em nenhum momento da história deixou de ter uma referência nos mostrando a presença de Deus na vida, né? Verdade, Tati? Verdade, né? verdade. Obrigada. E realmente foi um privilégio participar até aqui. Conhecimento, assim, conhecimentos edificantes e esclarecedores. Sem dúvida. E eu acho que quem assistiu com a gente, né, acompanhou esses 12 sábados, o estudo da Palavra de Deus relacionado à lei, eu acho que tem uma visão assim completamente diferente hoje, com a graça de Deus. O programa né? promete, temos a nossa atração musical, que não está ali porque está aqui. Eu sei, é o Jefferson Pilar, que está com a gente aqui. Jefferson, terceiro bloco, você vai cantar para nós. Tamo junto. Né? Como pensou que eu me enganei, mas não enganei não. Eu me assustei aqui também, falei, o que está acontecendo? Que momento Meu é esse produtor aqui, já né? ficou doido aqui. Pastor, calma. Querido jovem, seja bem-vindo. Vamos fazer uma oração. Moara, ora para a gente. Pai amado, que privilégio, Senhor. Que privilégio porque sua palavra se renova a cada manhã. E cada vez que a gente medita nela, a gente pode ter um entendimento mais profundo e conhecer um pouquinho mais do seu caráter. E é isso que está acontecendo aqui. Conseguimos, Senhor, sentir a presença do teu Santo Espírito. E queremos pedir que ele venha nos conduzir para que todo debate que seja feito aqui neste momento seja para edificação nossa e de todos aqueles que estão nos ouvindo, para a honra e glória do teu nome tão somente, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Parece repetitivo, mas como talvez tenha jovens que pela primeira vez ligaram a Novo Tempo, você que está em Belém, Curitiba, em Fortaleza, Salvador, São Paulo, no Acre, Brasília, Porto Alegre, recebendo o sinal da Novo Tempo,
Vem com a gente, porque o Código Aberto tem 2 presentes especiais para oferecer a você. Em primeiro lugar, você sabe que nós sempre estamos estudando um guia da Bíblia. E a gente faz parte de uma campanha mundial de jovens através do planeta que estão estudando nesse exato momento a lei. Aqui está o guia de estudo da Palavra de Deus, que a gente usa cada trimestre, já está chegando quase o próximo trimestre, vamos mudar de guia e você pode participar dessa campanha de estudantes da Palavra de Deus. Também, agora sim, olha aqui, ó. O Resgate da Verdade, um presentão para você. Esse é o estudo bíblico que fica constante, ele é o estudo bíblico fixo do programa Código Aberto. Isso aqui, jovem, é um presente. Eu estou falando presente porque é de graça, é gratuito. É só você entrar na nossa página, olha o endereço aparecendo agora na tela do seu computador, da sua TV ou do seu smartphone e você pode curtir com a gente, estudar a Palavra de Deus. É um presentão para você. Entra lá. Pastor BJ, que é o nosso pastor padrinho, já falou durante 11 semanas para nós e agora chegou o 12º recadinho do pastor que sempre abre o tema de discussão do nosso programa. Roda lá. Ano passado a gente viu que foi chamado de o despertar de um gigante, onde vimos pessoas se levantando em nossa nação, lutando por um país mais justo e com menos corrupção. Sabe, olhando para a Bíblia, eu vejo que em vários momentos Deus também levantou pessoas e levantou um povo para chacoalhar o seu povo para voltar à sua lei e aos seus caminhos. Ele levantou Noé, levantou Abraão, levantou Moisés, levantou e trouxe Jesus e nos últimos dias ele levantou um povo especial chamado a pregar a mensagem dele para esse mundo. Que povo é esse? Como eu faço para fazer parte desse povo escolhido? Acompanhe a resposta no estudo dessa semana. Valeu, pastor BJ, vai acabar deixando saudade, os recadinhos objetivos e sempre muito propícios aí do pastor BJ. Eu estou me lembrando agora de Olimpíada e sempre tem vários esportes e sempre a segunda semana dos Jogos Olímpicos é quando o mundo se reúne dentro da maior arena, do maior estádio para os jogos, para as competições de atletismo. Quem é o homem mais rápido do mundo, quem corre os 100 metros, quem corre os 200 metros. E tem uma prova que sempre deixa um pouquinho de nervosismo, eu fico com a mão suando, que é a prova do revezamento. Porque eles estudam, eles se esforçam, eles treinam, eles gastam a vida e eu não posso sozinho ganhar o revezamento. Eu dependo, se vocês são meus parceiros ali, a minha dedicação depende da sua num momento dramático, é quando você passa para o outro o bastão. E para esse momento de passagem de bastão, eu imagino que ocupa muito mais tempo de treinamento do que qualquer outra performance no revezamento. Porque se o bastão que eu sou cair, desastrada, eu você ia já deixar cair. Você já pensou? Todos nós perdemos por tua culpa, né? Mas o bastão é esse elemento dramático, esse elemento especial no revezamento que prova que todos estão interligados. Você pode ser o maior corredor do mundo, pode ser aí o Usain Bolt, mas se você não me passar o bastão certo, desculpa, você não ganha. Durante toda a história da humanidade, sempre houve um bastão sendo passados entre povos e povos. Pastor Marcelo, é interessante a Bíblia, né? Teve dilúvio, teve Adão, teve Abraão, teve Moisés. Durante todo esse fio condutor da história da humanidade, mais de 6 mil anos de existência, deu sempre um povo, deu sempre uma lei, deu sempre um continuismo, seria isso? Algumas pessoas têm dificuldade de ter essa visão geral, ampla, de um projeto maior de Deus em relação à humanidade. A gente pensa que a espiritualidade, o conceito de Deus é aquele só definido pela minha experiência ou então pela igreja que eu frequento, como se tudo fosse como sempre foi, nada foi diferente, ou como se tudo começasse com aquilo que eu conheço. Mas não é assim. Por que as histórias bíblicas são registradas como foram registradas? Por que esses personagens aparecem? Eles não são só para lição moral e muito menos só para ficar servindo de fundo de campanha para qualquer evento que eu quero fazer na minha comunidade. É muito mais do que isso. Quando a gente fala de igreja, a palavra igreja, as pessoas pensam num lugarzinho, né? É aquela casinha lá, tem uma cruzinha, templo, né? Tem alguma decoração religiosa e tal, é onde eu vou para poder participar de um rito e ir embora para casa. Nós vamos à igreja. Nós pintamos a igreja, reformamos a igreja, não é? Essa igreja é bonita, essa igreja é pequena, essa igreja é maior. Só que a Bíblia não tem esse conceito fixo, usando até uma expressão aqui, lugarizado de igreja. Parede, né? Parede. A igreja é o povo. E não só o povo do Novo Testamento, que conheceu e reconheceu Jesus como o Salvador, como o Messias, mas o povo de Deus em todas as eras. Essa é a igreja de Deus. A palavra igreja, em grego, eclésia, significa esse, é o povo, são os chamados para fora. A palavra igreja é uma tradução, eclésia, é uma tradução do hebraico kahal, que é comunidade.
Quer dizer, literalmente é a comunidade de Deus, é a turma dele, é o povo dele, é a galera dele, sabe? Isso que literalmente é a igreja. Então, ela teve já vários outros usos nas sociedades do passado. E com a história, como foi que Na Deus história, a igreja de Deus começa dele? com Adão. Adão. É lá no Jardim do Éden, esse é o povo, essa é a comunidade. Povo de Deus. Tá Então ali tudo você errado. tem Adão todos os peca. elementos. Você tem a lei de Deus, porque era o princípio, olha, não faça isso, isso não é legal. Adão transgride a lei. Aquele conceito de harmonia, de povo de Deus, vivendo no espaço preparado por Deus, esse povo, isso é perdido com o pecado. Então qual é a ideia? Agora, tudo que vem depois do pecado é uma tentativa de restauração daquilo que foi perdido. E essa mensagem de restauração, de volta à lei, a palavra arrependimento, em hebraico, techuvá, significa literalmente retorno. Mas retornar a quê? Retornar à lei que foi transgredida. Retornar aquilo que foi perdido. E esse bastão do retorno, da restauração, foi passado pelos patriarcas. Vem Abraão. Na época de Noé. Ok. Noé foi um pregador. Mas ele não pregou só o dilúvio, ele pregou arrependimento àquela geração. Ele pregou um retorno àquela geração. Ele pregou a destruição iminente. Por que é destruir? Destruir tudo aquilo que tinha que era alienígena ao plano de Deus. Se aquela nação como um todo, se aquele povo como um todo voltasse à original, retornasse, talvez o modo, a ação de Deus poderia ser outra. Acho interessante que sobre o dilúvio, o guia de estudo até comenta, para a gente imaginar, né? Hoje a gente vê tanta maldade, a gente vê pessoas com 60, 70, 80 anos vivendo e fazendo maldade. Agora imagine esses homens que merecem estar nos corredores da morte, estupradores, ladrões, pessoas maldosas, vivendo 1000 anos. Então é uma coisa absurda. Imagina a sociedade daquele tempo como era. Totalmente Não tem terrível em relação até à própria nossa Deus hoje tinha em que dia. pôr um ponto final, E foi o que senão aconteceu. aguentaria. Só que depois disso, depois de Noé, você já vê logo a rebelião da humanidade na Torre de Babel. De novo, né? De novo, Deus levanta Abraão, e não pelos méritos dele. Abraão não tinha nada de especial, Abraão era o queridinho de Deus, era que coisinha linda, eu vou chamar Abraão para mim porque ele é muito especial. Ele era um homem com suas dificuldades, com seus erros, mas Deus faz um acordo, porque ele aceita entrar nessa aliança com Deus. E através dele, da descendência dele, Deus vai ainda concretizando dentro da realidade esse projeto de trazer a humanidade. Mas... Então você tem os profetas, você tem Moisés, o Daí povo vai de o povo de Israel preso. o povo de Israel. Os descendentes de Abraão, eles crescem em número, vão para a escravidão. vão para a escravidão no Egito, são escravizados no Egito. Ali eles se tornam muito influenciados pela cultura egípcia, que é idólatra, que é pagã. Moisés é levantado para tirar esse povo daquela escravidão, para conduzir a uma terra nova, aquela terra prometida que Deus havia prometido a Abraão, porque eles tinham uma missão como povo a cumprir naquela geografia específica. E Deus agora dá a lei escrita, a lei que antes era o princípio da vida dos patriarcas, ensinado de pai e filho, agora ela é colocada por escrito, para eles viverem de acordo com isso. Os profetas, qual é o ministério profético? O profeta ele é levantado quando o povo transgredia a lei, quando o povo se afastava da aliança, do compromisso com Deus. Então todos os profetas pregam a mensagem de retorno, a mensagem de retorno à lei, retorno ao compromisso, retorno à aliança. E você vê até chegar Jesus. Jesus, quando ele prega o arrependimento, João Batista e Jesus, quando começam pregando arrependimento do quê? Retorno ao quê? Retorno à aliança que foi jogada fora. E Jesus ainda por cima, ele é o sangue que ratifica a aliança, que faz com que o plano original da lei ser escrita na mente e no coração, como Adão tinha, retorne como possibilidade à humanidade. A igreja nasce com essa missão. Jesus a igreja sobe apostólica, ao céu, vem Pentecostes. Aí é que está uma coisa muito curiosa, que é importante a gente falar aqui. O dia de Pentecostes era uma festa específica do povo judeu. Tinha data, Pentecostes. Tá? Nesse dia de Pentecostes, o que era celebrado? Era uma festa agrícola do povo de Israel, mas uma questão interessante era sempre vinculada ao Pentecostes. Era o dia da entrega da lei, o dia do Monte Sinai. Lá no Monte Sinai o povo se reuniu, houve manifestação de fogo, Deus fala na montanha e Deus concede a lei aos homens. E uma tradição rabínica antiga dizia que Deus havia falado a lei em vários idiomas, em 70 línguas diferentes, porque 70 é o número dos povos listados em Gênesis 11, Gênesis 10, Gênesis 11, a história das nações. Lá em Gênesis 10 aparece 70 povos. Então você tem a lei de Deus, línguas diferentes, fogo e manifestação. O Pentecostes é isso. O fogo sobre os apóstolos, o dom de línguas que é concedido. A igreja, a comunidade, ela nasce com essa missão de ser a continuidade daquilo que o Antigo Testamento ensinava. Com o passar dos tempos,
a verdade foi esquecida novamente. Vem a Idade Média, uma série de sincretismos religiosos acontecem, costumes que não eram conhecidos no tempo da Bíblia, vão agora para dentro da igreja, e no final dos tempos, Deus no Apocalipse fala que levanta um povo, que levanta uma consciência nova de retorno, de restauração. Começou na Reforma. Exatamente, começa isso na Reforma protestante, com um pensamento diferenciado, mas mesmo assim, a multiplicidade de igrejas e pensamentos conflitantes entre si aumenta cada vez mais. E nos últimos tempos, no final dos tempos, o cenário final do livro do Apocalipse é uma consciência renovada no povo de Deus, de retorno a essa mensagem esquecida, de anúncio dessa palavra. Pastor Marcelo, em 6 minutos, o pastor Marcelo resumiu 6.000 anos. É um privilégio, pastor, e é uma capacidade. Me perdoe, eu fico aqui como meu produtor dizendo que tem que andar com o tempo, mas você entendeu, jovem. Obrigado, pastor Marcelo. É brilhante essa definição, essa declaração. Você entende que Adão está ali, ó, 6.000 anos atrás. E você vê que de lá para cá sempre, Deus chama o povo se perde. Deus chama o povo se perde. E sempre é um Deus em busca do ser humano. E qual é o fio condutor dessas idas e vindas? A lei. Acho incrível que estamos na penúltima semana juntos para você entender, jovem, mais do que nunca, como já falamos aqui, a lei percorre a eternidade. O que isso significa para você, Jefferson? Louvado seja Deus. Quando nós vemos isso, né, vemos Deus teimosamente nos buscando, teimosamente falando, mantendo a vida, né? A gente olha para trás e fala, pô, tem gente até que fala, Deus exterminou ali um povo. Não, ele manteve a vida, porque aquele povo acabaria com toda a vida da terra. Noé, e assim foi seguindo. Então Deus, ele quis manter a vida, quis manter um povo, nos amando. Resultado de 6.000 anos de sempre Deus tendo um povo especial e você hoje uma jovem cristã. Você se sente fazendo parte desse cumprimento de lei? Então, eu achei muito bonito essa explicação do pastor Marcelo, porque ela deixa evidente aos nossos olhos como Deus nunca esquece da gente. Ele não desistiu, ele chama. E tem uma frase muito bonita que fala assim, Deus chama quem está disposto a chamar outros. E é esse o convite que ele faz para a gente hoje. Ele só está nos chamando para cumprir os mandamentos dele e levar o testemunho de Cristo, porque a gente tem que chamar outros. Bom, e que povo é esse? Quem é o povo remanescente? O que seria um povo agora em plena sociedade nossa, vivendo esse fio condutor que desde o Éden tem sempre se mantido como ação de Deus na sociedade? Se prepare, Tati, que você começa falando no próximo bloco, porque a lição dessa semana é muito especial. Eu repito, você é bem-vindo, onde quer que você esteja, qualquer que seja a sua religião. Hoje é um programa feito para você, meu querido telespectador. A gente já volta, passa rapidinho, fica com a gente no Código Aberto. De volta, no intervalo sempre a gente conversa um pouquinho, fica mais entusiasmado com o assunto. Eu já passo a bola agora para Tati. O pastor falou em 6 minutos, 6.000 anos, a lei sempre continua como essa coluna vertebral do caráter de Deus. E agora estamos em 2014, Tati, e eu te pergunto, existe um povo? Existe um povo, porque Deus vai manter essa sequência, digamos assim, né, até que Ele venha buscar esse povo escolhido. Então, existe um povo, sim. Dá para dar mais detalhes sobre esse povo? Bom, pelo que os ensinamentos, né, da palavra de Deus nos mostram, aqui em Apocalipse diz, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Jefferson, você, alguns anos atrás, se deparou com esse texto. Para você hoje ser um cristão, ter descido as águas batismais, hoje ser um cantor, um adorador para a honra e glória de Deus, e a gente vê que você tem uma linda história de comunhão com Deus através da música. Você se deparou com esse texto. O que ele significou para você quando você descobriu? Deus tem um grupo de pessoas que estão de acordo com o que 6.000 anos atrás era o sonho dele. Muito bonito. Relevante, me tocou, porque hoje existem várias teorias, várias coisas, né, que o pessoal fala, que o pessoal inventa, e de fato, quando eu descobri essa mensagem, né, de que de fato Deus tinha uma mensagem verdadeira, de que ainda existia um povo verdadeiro, aí de fato eu
não tive como resistir. Moara, puxa agora as tuas aulas lá. Desculpa, a gente nem combinou isso, se prepara, tá? Você fez advocacia, você estudou muito leis, eu fico agora imaginando, curiosidade minha. A gente sabe da Constituição americana, norte-americana, a gente sabe da lei romana. Se for pensar assim no aspecto jurídico, não cristão, quais seriam as leis mais antigas? Existe alguma coisa que há 6.000 anos você ensina numa faculdade de advocacia? Creio que não, né? Então, a gente estuda que a primeira lei que a gente recebe é essa lei natural. E daí tem um debate muito grande de onde vem essa lei natural, se ela é inerente ao homem, se ela vem de um ser superior. Mas essa seria a primeira lei. Essa é a primeira lei que vem trazer segurança à comunidade. E daí quando a gente faz aquele contrato social, né, que a gente estava num mundo sem lei, todos contra todos, o homem, que era o lobo do próprio homem, aquela coisa toda. A gente faz um contrato social para trazer segurança. Então, dividimos a propriedade. Então, a primeira lei mesmo, que dizem que é a original, é a de segurança da propriedade. Até aqui é meu, até ali é seu. Mas legislado, assim, oficializado, é o grego, é o romano? Então, o sistema greco-romano, ele é um sistema que positiva, né? Tem o sistema anglo-saxão, que ele era mais da tradição, dos costumes, e o greco-romano é o que traz o positivismo, que é ainda o que o brasileiro vem dessa descendência greco-romana. Mas existem os códigos também mesopotâmicos, tem né? O código de Hammurabi, a pedra roseta. Eu estou perguntando isso, não te assusta, não é uma prova, né? Só porque é para provar para o nosso telespectador. Porque o pastor falou que tem uma lei de Deus que vem de 6.000 anos. E você, quando pensa na lei dos homens, ela não dura, ela muda, ela vai variando. Não, então, o código tem de Hammurabi uma Constituição lá, de 500 olho anos, por olho, mas isso dente não é nada. Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. A gente pensa que é uma lei terrível, né? Mas, na verdade, era uma lei limitadora, porque se deixasse pela comunidade mesmo, pisava no meu pé, eu matava. Daí ele fala assim, não, pisou no meu pé, você só pode pisar no pé do outro. E daí a gente veio refinando a lei até o que a gente tem hoje. Agora a gente se depara com esse fio de ouro chamado lei e caráter de Deus, que ultrapassa todas essas leis humanas e todas essas leis de 100 anos, de 200 anos, de 500 anos ou de 1.500 anos. Mas ainda é pouco em relação a uma lei, como o pastor falou, que veio do Éden e sempre mostra um Deus correndo atrás do seu filho que se desgarra, ele corre atrás de novo, até chegar no povo de hoje, pastor. E a gente, quando lê o livro do Apocalipse, muitas pessoas imaginam que o Apocalipse só fala de tragédia, né? Sem dúvida, fala de dragões e bestas. É besta. Só que aquela coisa... Besta é quem não entende corretamente o negócio e bota medo nos outros. Boa, pastor. Quem coloca medo nas pessoas, desestimulando o estudo, é uma grande besta apocalíptica. Pastor, minha mãe hoje já está aposentada, mas quando ela conheceu Jesus, ela tinha 13 anos e ela escutava na escola e das pessoas que conviviam com ela que quem estudava o Apocalipse enlouquecia. Eu ouvi isso. Você era louca por estar estudando o Apocalipse. E eu ouvi muito isso. E o Apocalipse, claro, ele está lidando com a história da humanidade, que é repleta de conflitos, de tragédias, de lutas, de desequilíbrios, enfim, de momentos tristes. Só que o Apocalipse fala, por isso que a gente fala da esperança aqui, porque o Apocalipse ele termina com uma nota de restauração. Esse projeto de trazer o homem de volta ao cenário original, ele vai se concretizar no horizonte da história. Isso não é uma utopia. Amém. Isso não é um sonho apenas, isso não é uma realidade subjetiva. Deus vai renovar. O reino de Deus vai ser implantado aqui, o Apocalipse lida disso. Só que para mostrar os últimos momentos da história, o Apocalipse fala, e a linguagem bíblica, essa que você falou, Odailson, do povo como remanescente. O que é isso, remanescente? Alguém pode estar escutando isso sem entender. Remanescente. Não é uma palavra muito usada. Não é muito usado, não é? Seria assim, o restinho, os que sobraram. Os que sobraram. Remanescente é o que sobrou. A raspinha. Exatamente, a raspinha. E você percebe que esses remanescentes, eles não são colocados aqui com o nome de uma igreja, uma placa específica, um endereço legal para você achar com facilidade. O Apocalipse coloca uma característica desse povo. E a característica desse povo é a mesma característica dos profetas, dos apóstolos, dos patriarcas. No Apocalipse capítulo 14, Apocalipse 14, verso 12, diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus. Só que não é só a lei sem a graça, como a gente ensinou aqui o tempo todo. Não é só aquele conjunto de regras, o faz, não faz, pode, não pode. Os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Pronto. Apocalipse 12, verso 17, fala que Satanás, ele tem ódio desse povo, ele está irado.
A intenção dele nos últimos dias é acabar com esse pensamento, porque ele sabe para onde caminha um povo que tem essa orientação uma interior. Né? Ele sabe disso. E ele diz o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher, que é um símbolo apocalíptico para a igreja, e foi pelejar contra os restantes, o restinho, o remanescente da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então essa é a característica do povo de Deus. Eu acho muito importante a gente resgatar agora no finalzinho desse estudo, essa perspectiva que a gente abordou durante todos esses quase 3 meses. Sim. Agora vai fazer. Essa perspectiva da fé em Jesus é exatamente esse novo entendimento mais aprofundado, vivo, que ele veio dar da lei. E o que me fascina, gente, eu tenho um DNA, né? Minha filha não poderia nascer ruiva ou com olhos verdes, porque o meu DNA da minha esposa ele é diferente. Eu tenho um DNA, minha digital, só eu tenho. Eu acho lindo, pastor, a gente pensar que são 6.000 anos de tantas lutas, de Noé, de Abraão, de Adão, vem para Moisés, vem para Jesus, Pentecostes, vem os discípulos. Nós estamos falando de 6.000 anos, né? E você vê que Deus tem essa digital. E a gente faz parte dessa digital. Querido jovem, a Novo Tempo existe por uma única razão, para você se encontrar nessa digital que é de Deus. É um povinho, pode ser um restinho, mas irrita o diabo, irrita o inimigo. E quando você assiste a TV, quando você estuda a Bíblia, quando você se torna um aficionado do código aberto, um apaixonado pela verdade, se prepare, não vai ficar fácil. Perseguição vai vir, porque o inimigo está irado com esse povo que diz: nós guardamos a lei e temos a fé em Jesus. Por isso que eu amo a fé de Jesus junto, né, pastor? Porque, Tati, não é a lei daquele aspecto que a gente há 12 sábados estamos dizendo, não é a lei que pesa, é a lei que liberta pela fé que a gente tem. Concorda? Exatamente, é uma visão completamente diferente de tudo aquilo que você pensava ou imaginava. Como o Jefferson gosta de falar, é uma vida nova, entendeu? É tudo novo, porque quando você deixa Cristo entrar na sua vida, não é que você vai melhorar a vida que você tinha, não, é novidade de vida. Então, a perspectiva é totalmente diferente, isso é maravilhoso. E é isso que você falou, pastor, da digital de Deus, e Deus... DNA que a gente tem. O DNA, e ele quer, está te puxando, quer que você faça parte disso. Nossa, isso é um privilégio, pensar nisso é maravilhoso demais. Forçando até um pouquinho mais as palavras do pastor Marcelo, esse povinho, esse restinho é um descobrimento. É como um tesouro, jovem. Existe um tesouro em forma de uma sociedade, um grupo de pessoas. Existem filmes que mostram, né, as ilhas paradisíacas, um povo lá no meio da onde, ou a praia, ou sonhos de quando você descobre, eu quero viver naquela comunidade, como se fosse uma coisa idealizada ou fantasiosa. Existe um grupo de jovens espalhados por esse mundo afora, que você vai encontrar em vários países do mundo, em vários lugares, em vários continentes, e o sorriso vai ser o mesmo. O brilho no olho vai ser o mesmo, Jefferson. As músicas de louvor vão ser as mesmas, porque são pessoas que vibram por fazerem parte desse grupo de pessoas que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E isso é lei? Isso é... Vou pegar aqui o gancho do pastor, essa coisa de... Vou mostrar aqui o que eu entendo dessa coisa, de guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os mandamentos, o caráter de Deus, ou seja, aqueles que têm o caráter de Deus por causa da fé que tem em Jesus. Muito bom. Quando você descobriu que existe essa comunidade linda, mesmo que seja o restinho, mas existe um grupo de pessoas que estão mantendo esse fio condutor da obediência e da observância da lei e do caráter de Deus. Esperança pura. Porque agora, tipo assim, ó, Deus ele quer imprimir isso em nós, então nele nós podemos. Você não pensou 2 vezes em aceitar? Não tem como, né? A princípio, quando a gente não entende, a gente sempre fica meio ali, receoso, resistente, mas louvado seja Deus por causa da predisposição do Espírito Santo em nos querer, em nos buscar. E ele vai falando, ele vai buscando, ele vai ensinando, convencendo da justiça, do juízo, do pecado. Então ele nos mostra o que nós temos e fala assim, olha, eu tenho a solução para você. Jesus, quando ele nos oferece, quando ele nos mostra, quando ele faz um chamado, ele não está exigindo, ele está oferecendo para você. Ele está dizendo, não estou exigindo que você faça isso, não estou falando para você, exigindo, nasça de novo. Eu estou dizendo, venha que eu vou fazer você nascer de novo. Estou oferecendo a você um novo nascimento. Estou oferecendo a você salvação. Estou oferecendo para você o céu. Estou oferecendo para você uma nova criatura. Estou oferecendo para você felicidade de verdade. Moara, existe um grupo de pessoas que é a pitadinha de sal na terra. Fazer parte disso te dá felicidade, mesmo que os teus colegas de faculdade não compreendiam?
Claro que me dá felicidade, me dá a segurança de que em comunidade eu consigo crescer nesse propósito de Jesus, porque a gente só consegue crescer em comunidade. Com essa troca aqui, que, nossa, como eu cresci nessas 12 semanas. E é isso que a gente tenta passar para as outras pessoas, como eu disse lá no primeiro bloco. Deus nos chamou para chamar outras pessoas. E tem gente por todo esse planeta, como o senhor falou, que está sinceramente querendo cumprir a lei de Deus, que é o caráter dele, com a perspectiva da fé em Jesus. A família Deus criou a família adâmica. Não criou só ali A família Deus criou a família adâmica. E para ser sal, como o senhor falou, a gente tem que se misturar. Claro o sal não dá sabor em comida nenhuma se a gente não jogar ele ali na comida. Agora, pastor, antes do bloco você tem 3 minutos. A gente sabe que naqueles tempos bíblicos lá de Jesus, a dificuldade era porque eles se isolaram tanto. Se não é circuncidado, se você não usa o kippar, se você não tem esse comportamento. E era uma visão exclusivista, marginalizadora. Ela deprimia quem não era dessa casta que podia passar do muro para só daquele muro poder adorar. Você falou uma semana para a gente sobre isso. Agora, estamos nesse povo. E qual o perigo desse povo se tornar o mesmo exclusivismo que, em vez de abrir portas, cerra muros? Foi legal, você já me deu 3 minutos, né? Já usei 30, já estou no tempo, já cronometrar. Mas o negócio é o seguinte, hoje em dia a gente fala muito sobre direitos iguais, a sociedade luta muito por essa questão de todas os grupos minoritários, melhor dizendo, terem o seu papel, sua representatividade. Hoje em dia a gente fala muito dos direitos. Quando a gente vê na Bíblia, o grande problema da intolerância sempre foi a religião. Infelizmente, a religião sempre foi o combustível da intolerância, da separação, da diferença. Como você mesmo falou, nos tempos de Jesus foi assim, durante a história foi assim. Os maiores conflitos, as maiores tragédias na história foram motivadas pela religião, pela diferença, por não querer entender e aceitar o outro. E hoje em dia as coisas continuam sendo, infelizmente, da mesma forma. E o Apocalipse fala que isso é a característica do tempo do fim. Embora nós falemos muito sobre direitos e sobre inclusão, o discurso é inclusivo, mas na prática do dia a dia não é bem esse cenário que a gente percebe acontecendo. O Apocalipse 13, que fala sobre a besta, aquela coisa toda, muita gente fica aí tentando entender o que é. Na verdade, resumindo tudo, o que o Apocalipse está falando é que nos últimos dias vai haver um movimento global de intolerância, de controle baseado em sanções políticas, religiosas, econômicas, de leis que vão massificar as pessoas. E o povo pensa que Deus quer isso. Deus quer fazer com que você se torne ali aquele cara bobinho, sem questionar, sem pensar, sem compreender, sem estudar, colocado na sociedade só para poder ir para a igreja e só para poder viver pensando num mundo fantástico, utópico que é a religião. Nada disso. Deus quer desenvolver em você a consciência. Quer que você seja uma pessoa da sua época, da sua geração, voltado para poder fazer o bem para a comunidade na qual você está inserido. Essa é a visão do povo de Deus. Essa é a transformação da lei de Deus na vida das pessoas. Porque se eu sou beneficiado pela lei, eu tenho um senso de justiça em mim. Aquele que vive na lei de Deus não compactua com a injustiça, por menor que ela seja e por mais próxima que ela possa estar, você vai ser colocado como um elemento de transformação da sua realidade. Isso não é lhe tornar exclusivo. Não, pelo contrário, eu sou voltado para o outro. Perfeito. Pastor. Esse é o objetivo. Exclusivo é se eu sou um fim em si mesmo. Não importa você, eu sou um fim em si mesmo. E o diferente tem que ser eliminado. Esse é o exclusivismo, esse é o ápice do exclusivismo fundamentalista. Agora, quando você compreende a lei de Deus, quando você é habitado por essa graça, você vai ser um elemento de justiça na sociedade onde você está plantado. Então você vai querer estender esse bem ao outro. Você não vai entender, não vai aceitar qualquer tipo de movimento que seja exclusivista, fechado, manipulador, controlador. É por isso que logo depois do Apocalipse 13, que fala sobre esse controle maligno, da marca da besta controlando as pessoas, o Apocalipse 14 fala do povo de Deus que é fiel aos mandamentos e que vem anunciar o evangelho eterno da libertação. Quer dizer, eu sou fiel à lei de Deus, que é a lei da liberdade. E essa lei é extensiva a todo povo, nação, raça, tribo e língua, a todos, não um grupinho fechado em si. E o grande problema, desde os tempos de Cristo e até hoje, é quando o povo de Deus não compreendeu essa verdade e se fechou em si mesmo. Isso. Código aberto aqui está sendo agora esse momento de consciência, não só social, religiosa para todos, e mostrando que esse é o espírito do jovem que tem aqui, ó, a lei e o evangelho no coração. Super jovem, você está com a gente há 12 programas. Já estamos sentindo o gostinho da saudade, da separação desse grupo que eu estou fascinado em passar com eles tantas semanas juntos. E com você também.
Você está entendendo, jovem, que nós estamos hoje num assunto muito forte, é denso, ele é atual, ele é abarcante, ele é para você entender que nós não estamos pregando aqui um exclusivismo, um fundamentalismo. A lei não pode gerar essa régua que você mata o outro porque você obedece. Mas é claro que ela existe. Existe essa digital de Deus. Nós vamos para um rápido intervalo e no último bloco nós vamos ouvir uma música linda do Jefferson, inspirado por essa discussão, e vamos falar para você um pouquinho da nossa experiência pessoal. Cada um aqui pertence a um grupo religioso, a gente tem a nossa fé, a gente crê na volta de Jesus. Eu tenho que compartilhar com você, jovem, essa paixão que a gente tem pela verdade. E esse é o Código Aberto, teu jeito diferente de estudar a Palavra de Deus. Já já a gente volta. É gostoso de ver os comentários dos jovens, participe, interaja, tuita, entra no Facebook, compartilha. Estamos hoje numa das lições mais importantes de todo esse trimestre, falando desse povo que há 6.000 anos atrás existe como um fio condutor da esperança, da paz, da verdade, do caráter e do amor de Deus. E a gente falou que existe um povo remanescente, expressão diferente para dizer que existe sempre um restinho, pessoas que guardam o mandamento de Deus, têm a fé de Jesus. Tati, um dia você abraçou essa fé, você se converteu e se tornou uma cristã. O que você diz desse povo que você pertence? Ai, é maravilhoso. Na verdade, eu não consigo me ver vivendo de uma forma diferente. E ter tido o privilégio de participar aqui de todos esses estudos só me fazem confirmar mais que, pela graça de Cristo, Ele me salvou e eu estou no caminho certo. Pastor Marcelo, você é um pastor. Se você é um pastor, traz naturalmente a curiosidade em qualquer telespectador de saber. Ele é pastor de que igreja? Sempre a pergunta. Quando eu estou andando por aí, pastor Daílson, pastor de que igreja? Então, eu estou à vontade para dizer aqui no Código Aberto que todas as denominações são bem-vindas, todas as religiões fazem parte da TV Novo Tempo como nossos convidados de honra. A gente existe para você estar aqui junto conosco. Mas eu tenho que lhe perguntar, pastor, qual é a sua igreja? O senhor é pastor de que igreja e por quê? Eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu não nasci numa família adventista do Sétimo Dia. Eu passei por vários outros lugares antes de começar a seguir esse caminho. E o que me chamou a atenção e que me fez me ligar de coração e alma nessa igreja é essa visão, essa consciência que nós vimos aqui no Apocalipse, que é a consciência do povo de Deus dos últimos dias, sendo a base dessa igreja. A Igreja Adventista, ela nasceu como um movimento que era comprometido com essa visão, com essa consciência aqui dos mandamentos, da lei, da graça, da fé, e anunciar a volta de Jesus. E essa é a linha condutora mestra do povo de Deus nos últimos dias. Você está ouvindo a gente aqui falar sobre isso? O Novo Tempo é um canal da Igreja Adventista. Uhum. Mas nós não temos essa visão exclusivista de que somente adventistas vão para o céu. Amém. Ou que somente uma determinada igreja vai ser representada lá. Não. Deus ele vai salvar o seu povo, espalhado pelo mundo. Nós chamamos da igreja invisível. Ele vê o coração dos que são fiéis, dos que são sinceros. Mas você que está ouvindo a gente aqui, sabe que hoje o Espírito Santo faz um convite para que você abrace não uma denominação específica. Não, vem para a minha igreja. Vai para a igreja do pastor Daílson, a minha igreja lá, quero ver você lá, hein? Não, é ter essa consciência de viver no seu estilo de vida esse compromisso que os patriarcas, apóstolos e profetas tiveram no passado. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma expressão histórica dessa consciência. Por isso que quando eu analisei isso, eu falei assim, olha, eu estou vendo o encaixe perfeito da visão que o povo de Deus teria nos últimos dias, e por isso eu fiz a minha opção por essa igreja. Mas independente da denominação que você tem, se você abraçar essa consciência na sua vida, e se você comprometer o teu coração com a graça, com o evangelho, com os princípios da lei de Deus, a lei como um todo sendo essa linha, não apenas ética, mas condutora de toda a sua existência, você faz parte desse povo remanescente de Deus também. Amém, e Ele vai conduzir você a cada dia mais no crescimento da vontade dEle para a tua vida. Querido jovem, é um clima muito especial e íntimo que estamos tendo aqui, entre nós e com você. Estamos fazendo agora declarações pessoais e particulares. Eu também sou um pastor. Antes de pastor,
adventista do sétimo dia. Antes de adventista do sétimo dia, cristão. E antes do nome cristão, um filho de Deus apaixonado por Jesus. Os nomes explicam um sentimento, uma digital, um apego. Então não sai por aí dizendo, olha, é o nome da igreja da Novo Tempo, é o nome da igreja do pastor. É a paixão por Jesus, só que uma paixão que cumpre aquilo que Jesus pede. E eu gostei do que você falou, pastor, encaixar. É um quebra-cabeça. Eu tenho mentalmente o meu tabuleiro implorando que as peças se fechem, que as peças se encaixem. E quando eu vou vendo que as peças se encaixam do jeito que eu vou estudando a Bíblia, jovem, essa coisa mais gostosa da humanidade. Moara, você tem muitos amigos, inclusive familiares que não pertencem à Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que levou você a abraçar essa fé e dizer assim, eu acredito? Então, eu estava pensando justamente nisso, porque diferente da história do pastor Marcelo, a minha história foi um pouquinho mais... Eu precisei refletir por mim mesma. Sozinha. A minha avó é adventista e me criou nos caminhos da Igreja Adventista, me levava na igreja quando era pequenininha. Mas chegou uma hora que eu tive que refletir. Essa é a fé que eu acredito ou é a fé que a minha avó me ensinou? Esses são os preceitos que eu quero seguir na minha vida? E essa reflexão me levou a aceitar a fé e esta comunidade que me ajuda a crescer em espírito e em verdade. E por quê? Porque não vem só com o cumprir os mandamentos de Deus, dessa forma legalista, o sábado, como a gente debateu que não é para ser feito. Ela vem, olha, a gente cumpre as normas, as leis de Deus, porque a gente vê nessas normas o reflexo do caráter do Pai. E você não precisa ser perfeita no cumprir dessas normas, porque teve um que veio aqui e foi perfeito por você. Então, a igreja que me apresentou o caminho, me apresentou como andar no caminho e me apresentou a graça. Que mesmo quando eu tropeçar nesse caminho, vai ter um Jesus Salvador que me pega no colo e fala, Moara, Moarinha, eu vou caminhar junto com você, fica calma. Então, esse encaixe de caminho, graça, colo de Jesus, fez eu refletir e falar, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero crescer em comunidade. Agora a pergunta mais redundante, porém mais importante de toda essa temporada junto com você. Você é feliz? Eu sou feliz, pastor. Pela graça de Cristo, eu sou feliz. A minha felicidade hoje, e eu posso dizer hoje porque chegou um tempo que não era assim. Hoje, a minha felicidade é no Senhor. É aquela felicidade que independe das circunstâncias. Ela está fundamentada no sangue de Cristo. E isso me deixa feliz, independente do que está acontecendo no meu redor. Claro que chora, mas é feliz, né? Jovem, nós deixamos só para nesse único bloco a gente mostrar para você um pouquinho mais dessa nossa vida particular que a gente apresenta na TV Novo Tempo. Entenda que a gente está há 12 sábados com você, provando para você que ninguém aqui está de exclusivismo, de extremismo, de fundamentalismo. A gente está feliz, só que a minha obrigação é compartilhar essa felicidade com você. E agora, Jefferson, quero que você compartilhe a sua felicidade como cristão, como adventista do sétimo dia, como um ministro do louvor, um adorador, através da música. Vale a pena? Vale. Essa música é Jesus falando pra gente, né? Pra gente deixar Ele fazer em nós e por meio de nós. Essa música fala muito ao meu coração, porque eu sinto que é Jesus falando pra mim, tantas vezes, essa música. Filhinho, para de tentar fazer do teu jeito. Eu tô aqui pra te ajudar, eu vou salvar você. Porque você não para de tentar lutar sozinho. Se o papai está aqui pra te ajudar, filhinho. Tantas vezes eu tentei te avisar, mas você não me ouviu, pois já não conhecia minha voz, meu filho. A dor de te perder foi bem maior que a dos cravos lá no monte do Calvário, filhinho. Você é livre pra negar, mas eu não vou desistir de te amar.
desistir. Filhinho, quando você chorou decepcionado com os amigos, eu que estava ali pra te consolar. Filhinho, mesmo que o mundo venha desabar em teu caminho, com minha destra vou te levantar, meu filho. Volte logo, pois a porta ainda está aberta. Uma festa te espera, meu filho, filhinho. Você é livre pra negar, mas eu não vou desistir de te amar. Não vou desistir, não vou desistir de te amar. Ele não te ama porque você é bom. Ele te ama porque Ele é bom, porque Ele é o amor. E nada do que você faça vai fazer com que Ele te ame menos ou te ame mais. Ele quer te levar para o céu. Ele quer transformar você. Ele quer te dar o privilégio de ter o caráter dele. Esse é o propósito dele desde o início. Meu filho, eu anseio te levar pra passear no paraíso e ver de perto teu sorriso, meu filho, filhinho. Você é livre pra negar, mas eu não vou desistir de te amar. Não vou. Você é livre pra negar. Você pode até me rejeitar. Você é livre pra me negar, mas eu não vou me cansar de te amar. Não vou desistir. Filhinho, é o seu código aberto, num clima único aqui dentro. Jovem, tudo que a gente fez esses 12 episódios é para chegar nesse. A gente se emociona, a gente pensa na nossa experiência cristã. Eu não sei por que você está assistindo a Novo Tempo nesse momento, mas se você ligou e está aí acompanhando esse programa e de alguma maneira o que nós estamos vivendo aqui no estúdio está sendo traduzido para você aí, talvez com esse computador no seu colo, começou a assistir para ouvir o Jefferson e de repente está parando para pensar que você não faz parte desse povo, que você não faz parte desse DNA histórico de Deus, que você não faz parte desse grupo diferente, pode ser pequeno, pode sofrer, pode ser perseguido. Jovem, não é fácil. Não é fácil ser cristão em pleno século XXI, mas eu posso te dizer uma coisa em nome de Jesus. Você vai ser feliz, você vai ser eterno, você vai ser para sempre. Você vai cumprir não apenas a lei de Deus, você vai mergulhar no amor de Deus. E a lei vem junto. Foi bom estar com você nesse programa. Compreenda de coração o nosso convite para você. Entrar agora no Facebook, deixar a tua reação, manda um Twitter. Compartilhe com a gente o que você sentiu no coração, porque para nós aqui é importante receber o retorno seu, porque a gente abriu o nosso coração, dizendo para você, a gente ama ser cristão, fazemos parte de um povo diferente. A TV Novo Tempo anuncia esse movimento de esperança, mas jovem, você tem que fazer parte dele. E o Código Aberto é esse momento extraordinário de, estudando a Palavra de Deus, a gente fazer parte desse movimento extraordinário de gente impaciente com essa terra, mas já sonhando com a volta de Jesus. É para lá que a gente foi feito, Tati, Pastor Marcelo, Moara, Jefferson. É para lá que a gente foi feito. Deus te abençoe. O tempo acabou. A gente se encontra no próximo Código Aberto, o último dessa temporada.
Até o próximo sábado. Deus te abençoe. Até lá.